né, todo o horário aí de evento. Um sucesso, né? Fiquei sabendo aqui agora. E na programação, como vocês puderam ver ontem, tem, né, programação técnica com temas super atuais, de muito interesse para a classe contábil, né? A gente gosta sempre de agradecer aos patrocinadores, né, que são super responsáveis pela realização de um evento desse porte. Então, a gente agradece ao Conselho Federal de Contabilidade, Contimatic, CF Contabilidade, Ibracon e a Fundação Brasileira de Contabilidade. Então, nosso muito obrigado pelo engajamento e pela aposta aqui nesse evento. Hoje a gente está anunciando, algumas pessoas estão até com uma camisa diferente aqui. Então, hoje, gente, a gente não está lançando especificamente, já é super conhecido esse evento. Vocês estão sabendo do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade em Balneário Camboriú, né? Então, para fazer o lançamento oficial aqui no Conexão Contábil, teremos um sorteio ao fim do dia, para as pessoas que já se inscreveram para participar do Congresso. Nesse sorteio aí, só para dar um spoiler, vai ter passagem aérea. É bom, não é? Quem já tem inscrito? Então já pode concorrer à passagem aérea. Vai ter hospedagem e notebook. Momento para trocar aquele notebook velho que está travando. É hoje, quem sabe. Bom, senhoras e senhores, daremos início então às atividades desta manhã com o painel Se Preparando para a Reforma Tributária. Para esse painel, a gente convida aqui ao palco Reinaldo Lima Júnior, que é o vice-presidente da FENACON. E Felipe Matos Guerra, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. E para a condução aqui dos trabalhos, para fazer o papel de moderador, a gente convida o contador Márcio Xuxi Silveira, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. É Xuxi mesmo, né? Xu, tá bom. Bons trabalhos. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham de forma online também. Vamos falar desse tema, então, acho que no ambiente contábil tem sido um dos trend topics, aí vamos dizer, né, Felipe, das nossas discussões. E eu vou me permitir aqui fazer uma apresentação bastante resumida do currículo dos nossos dois painelistas, porque se eu fosse ler todas as atribuições já exercidas e os títulos aqui dos nossos amigos, a gente avançaria no horário. Mas nós estamos aqui com o Reinaldo Lima Júnior. Eu acho que a principal destaque aqui é vice-presidente da FENACON, entidade muito atuante, né, do nosso sistema contábil, tem nos acompanhado no sistema CFC, CRCs, né, em todas as ações aí perante Receita Federal, né, o Legislativo, e em especial nesse assunto da reforma tributária. E o nosso amigo Felipe Matos Guerra, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, é um profissional também de bastante destaque nessa área, é um influencer da contabilidade aqui junto conosco. E com isso eu já queria explicar para vocês nossa dinâmica de uma forma bem simples e objetiva. Vamos iniciar com uma fala do Felipe, em torno de 15 a 20 minutos, dando uma ideia geral da reforma. Depois eu passo para o Reinaldo e a gente vai fazer um bate-papo aqui. Eu sei que é sempre um desafio, né, Felipe, falar da reforma tributária, é um tema tão amplo, né, tão extenso, em tão pouco tempo, mas por isso que vocês foram escolhidos aqui, né, pela capacidade que vocês têm de trazer para nós aquilo, o que é mais relevante, e no aspecto desse painel, que é se preparando para a reforma tributária. Esse é o nosso horizonte aqui nessa manhã. Então, de imediato, já passo a palavra para o Felipe Guerra. Obrigado, Márcio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã. Queria iniciar agradecendo o convite feito pelo Conselho Federal de Contabilidade. Agradeço em nome do meu amigo Donizete, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional,
E também parabenizar a minha querida presidente Sueli pelo belíssimo evento, tá? Dizer que estive aqui no último evento de 2023, não foi, presidente? Ali no dia 15 de dezembro, e dias depois nós tivemos a promulgação da Emenda Constitucional 132, e aquilo foi bem marcante, porque eu lembro que na palestra, a todo instante, nós comentávamos sobre a expectativa de, a qualquer momento, termos a promulgação histórica da Emenda Constitucional da Reforma Tributária. E hoje, mais uma vez, estamos aqui, e está marcado logo mais para as 10 horas da manhã, na Câmara dos Deputados, uma coletiva de imprensa, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para falar sobre o relatório final do grupo de trabalho, que desenvolveu nos últimos 2 meses um trabalho árduo, intenso, com muitas audiências públicas, mais de 250 horas de discussões a respeito do projeto de lei 68 de 2024, que é um dos projetos que busca a regulamentação da reforma tributária. Só que, para que nós possamos chegar até esse momento, eu vou fazer uma breve contextualização para vocês, e até é importante para que nós possamos nivelar todos, né? Porque esse tema da reforma, o que é que eu tenho percebido, Márcio, conversando com várias pessoas, até ontem mesmo aqui, no intervalo do evento, conversando com algumas pessoas ali fora. Alguns profissionais estão buscando acompanhar tudo que está acontecendo, toda notícia, e isso gera uma certa ansiedade, até mesmo um pouco de aflição, né? Porque você não consegue acompanhar com profundidade tudo o que está acontecendo. Só para citar um exemplo, tá, pessoal? Nós temos 2 projetos de lei complementar tramitando, um com 499 artigos e o outro com 197. Então, somados, nós estamos falando de 696 artigos de regulamentação. E não são artigos simples. Se nós pegarmos somente o artigo que fala sobre o que são as operações que podem incidir IBS e CBS, por exemplo, você percebe que existe uma profundidade significativa do que diz respeito ao ponto de vista técnico, doutrinário, jurisprudencial. E isso é extremamente angustiante às vezes, né? Porque você está estudando, vendo que é uma discussão que acontece, de certo modo, assodada, né? Acelerada, e ao mesmo tempo que você estuda hoje aqui, pode não constar mais no relatório final divulgado mais tarde, pode não constar da lei complementar aprovada efetivamente. Então, nós temos esse primeiro grupo que está tentando, fazendo esse esforço de acompanhar mais de perto, mas nós temos um outro grupo que não sabe muito o que está acontecendo. Ontem mesmo, uma colega me perguntou, professor, mas esse negócio da reforma foi aprovado mesmo? Vai acontecer mesmo? Então, sim, pessoal, respondendo, né, para a gente promover esse nivelamento, sim, pessoal. A reforma tributária, ela foi promulgada, ela foi aprovada no dia 20 de dezembro de 2023, após uma tramitação da emenda constitucional, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado Federal. E essa promulgação altera a Constituição Federal de 88. Nem tudo aquilo que está na emenda constitucional foi incorporado à Constituição, tá, pessoal? Porque nós temos ali também o ato das declarações constitucionais transitórias, que consta da emenda constitucional, mas não está efetivamente na Constituição, tá? Então, nós tivemos já a alteração da Constituição e a incorporação desse texto da emenda constitucional ao nosso ordenamento jurídico tributário brasileiro. Então, assim, a reforma tributária, ela está aprovada e, em vários pontos, ela já produz efeitos. Porque, em alguns deles, no que diz respeito a essa tramitação, a esse período de transição, melhor dizendo, nós temos ali o vacácius legis, que é o período em que a norma levará para produzir efetivamente os seus efeitos, que ainda transcorrerá com base em um cronograma. Então, nós temos um cronograma que se inicia parte dele em 26, outra parte em 27, de 29 a 32 nós temos mais um período, até que em 2033 o texto estará completamente em vigor. Porém, existem alterações que produziram efeitos desde o dia 20 de dezembro de 2023. Então, nós tivemos, por exemplo, para citar, alterações relacionadas ao ITCMD, ao IPVA, ao IPTU, que produziram efeitos de imediato. Produziram efeitos. Não significa que isso não requer um ato por parte do Poder Executivo Estadual, do Poder Legislativo
municipal. Então, produzir efeitos é uma coisa, estar em plenas condições de ser aplicado é outra, né? Porque algumas coisas necessitam de uma regulamentação por parte do ente federado que foi beneficiado, né? No caso, o município ou o Estado. Pois bem, nós tivemos, portanto, essa alteração na Constituição, só que a Constituição ela não cria tributo, ela não cria obrigação acessória, ela não estabelece alíquota, ela traz competências, ela estabelece poder de tributar e restrições ao poder de tributar. Então, ele diz que os estados podem instituir e cobrar alguns tributos, mas para que esse poder não seja irrestrito, ilimitado, e para que o contribuinte tenha os seus direitos fundamentais garantidos, a própria Constituição estabelece limites, balizas, que o ente não pode extrapolá-lo. Então, na Constituição, nós temos exatamente essas atribuições, competências e limitações ao poder. Só que existe a necessidade de uma norma infraconstitucional, de uma regulamentação que, de fato, crie o tributo e estabeleça quais serão as suas regras de aplicação. E tudo isso estava previsto no cronograma da reforma. 23, aprovação da emenda, 24 e 25, regulamentação. Até o momento, chegaram no Congresso Nacional duas propostas de lei complementar. A 68, de 2024, que é a proposta que eu disse que o grupo de trabalho dará o relatório hoje. Essa proposta, ela traz a Lei Geral de IBS, CBS e Imposto Seletivo, que são 3 novos tributos que estão sendo criados com a reforma, em substituição a 5 outros, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. E nós temos também uma segunda lei complementar, que é a 108 de 2024, que trata sobre a administração e gestão do IBS, esse imposto que é de competência compartilhada entre os entes federados, né? Estados, municípios e o Distrito Federal. Existem muitas controvérsias jurídicas sobre se o IBS fere ou não fere o princípio do federalismo tributário, mas eu acho que nem cabe a gente entrar nessas controvérsias aqui. Mas para que o IBS ele seja implementado e para que haja uma gestão a respeito da sua aplicação, foi necessário também uma lei complementar, que é a 108, que está sendo discutida. E essa lei, é interessante também isso, Márcio e Reinaldo, né? Ela acaba recebendo menos holofotes, esse projeto de lei, né, do que o 68, que regulamenta de fato os tributos, mas ele versa sobre um assunto importantíssimo, que é a parte do direito processual. Porque na 68 nós temos a parte do direito material sendo abordada, mas nós sabemos que na aplicação prática do dia a dia dos tributos, o direito processual ele também tem uma relevância muito significativa, principalmente em se tratando de tributos indiretos, onde a gente tem várias discussões sobre legitimidade para a repetição do indébito, para a restituição de tributo, e que no caso de um modelo como esse da reforma, que propõe praticamente uma retenção automática na fonte, né, com o split payment de tributos, a restituição do tributo pago indevidamente ou a maior vai ser prática comum do dia a dia de todos os profissionais, tanto na esfera administrativa, como, porventura, na esfera judicial. Então, o projeto de lei 108 traz uma série de reflexões, como, por exemplo, quem que tem a legitimidade para pedir a repetição do indébito, quem será o sujeito passivo dessa repetição de indébito e o sujeito ativo. Eu vou acionar quem? Vamos supor que eu paguei um tributo indevido, mas o estado de destino da mercadoria era Minas Gerais. A mercadoria teve origem lá no Pernambuco. Eu vou pedir, eventualmente, pagando um tributo indevidamente, a quem a restituição? A Pernambuco, a Minas Gerais ou ao comitê gestor? Esse comitê gestor ele vai ter legitimidade e orçamento para poder restituir o tributo pago pelo contribuinte e depois descontar do ente? Ou a gente vai ter o direito processual e a burocracia, que é muito comum ao nosso processo tributário, restringindo o direito do contribuinte de ter a restituição? Porque isso acontece hoje. Hoje, se nós falarmos de ICMS, de ISS e de IPI, é até brincadeira o que acontece, né? É o contribuinte de direito, né, a empresa, quando ela vai para o Poder Judiciário para pedir um tributo pago indevidamente, o Judiciário diz o seguinte: olha, você não tem legitimidade para pedir a restituição porque você não é o contribuinte de fato.
porque você não suportou o ônus fiscal, você só repassou no preço. Aí, se o contribuinte, de fato, for ao judiciário, o judiciário diz assim, ó, não, você não tem direito, porque você nem é sujeito passivo dessa relação jurídico-tributária. E aí, se usa desse artifício para não devolver o tributo pago indevidamente. Aí, você questiona o judiciário assim, mas o ente federativo ele vai enriquecer ilicitamente, né, sem causa, porque ele se apropriou de um tributo reconhecidamente pago indevidamente e não vai devolver? Ele disse, não, mas o ente federado ele age em nome da coletividade, não tem problema. Então, isso é uma complacência do judiciário em relação a essa questão da restituição de tributos indiretos e que isso está sendo muito fortemente discutido nesse momento da reforma tributária. Então, nós temos, só para finalizar essa introdução e a gente poder avançar, nós temos, sendo proposto pela reforma tributária, a extinção de 5 tributos, a criação, de forma geral, de 3 novos, né, porque tem um quarto correndo por fora, mas de 3 novos, e o próprio modus operandi disso por meio da gestão e administração, principalmente do IBS, por criar essa figura nova da competência compartilhada entre os entes federados. Tá? Maravilha, Felipe. Obrigado. Reinaldo, eu acho que para a gente seguir nessa linha, trazendo o enfoque aqui para o pessoal, o Felipe trouxe um panorama muito objetivo e claro, e eu vou resumir na minha leitura da tua fala, Felipe, assim, que existe um mundo ideal, né, que é aquele proposto, que é aquele dito, que, olha, alguns dizem, inclusive, que vão encerrar esse intermediário entre fisco e contribuinte, que vai ser tudo muito simples, e a gente já está vendo nessa regulamentação que é um caminho muito longo, né, para que isso algum dia possa vir a acontecer. E, naturalmente, né, Reinaldo, os profissionais da contabilidade, eles continuarão sendo aquele apoio do empresário, do contribuinte, primeiro, para entender essa transição, para ter esse cenário que o Felipe está trazendo, né, e, segundo, para ver se isso, de fato, vai acontecer e em que nível. Em qualquer um dos cenários, nós sempre vamos precisar, né, a sociedade, aqui falando, de um profissional da contabilidade acompanhando aquilo que é dito pelo ente público como o mundo ideal, que sempre vai ser dito que funciona e que é assim, né, e o olhar da sociedade e o olhar do empresário. Então, gostaria que tu fizesse a tua fala nesse aspecto, né, de o quanto o profissional da contabilidade tem que olhar para esse momento, como também uma oportunidade dele de, às vezes, até de reposicionamento do mercado. Bom dia a todos. Bom, uma questão bastante relevante e bastante importante. Eu acho que o Felipe foi muito feliz de dizer, logo no início da sua apresentação, o comentário dele tem muitos profissionais ainda questionando se foi aprovada a reforma tributária, né? E se a gente voltar um pouco no tempo, esse projeto é de 2019, né? E ele teve poucas mudanças. Então, a PEC 45, que foi a origem, que se tornou a Emenda Constitucional 132, ela é de 2019, é um projeto do Baleia Rossi, com origem do Bernard Api, que hoje é o secretário especial, que está ditando os caminhos, né, do projeto, e hoje o resultado final vai ser apresentado pelo deputado Arthur Lira, né, em todas as comissões, etc. Então, veja, temos muitos colegas profissionais que estão perdendo uma grande oportunidade, um grande momento de aproveitar e trazer isso para a sua realidade, né? Hoje temos um grande momento de estudar, analisar, lógico que de acordo com o que for sendo aprovado, de acordo com do que for sendo colocado em pauta, nós temos uma grande oportunidade como empresários, como profissionais da contabilidade, de trazer isso para a nossa realidade. Então, isso é muito importante, né? Estudarmos, conhecermos profundamente e como operadores do sistema contábil, nós temos que sermos os protagonistas desta oportunidade. Então, o Felipe tem feito um trabalho muito importante de divulgação, de participação. A gente participou também em algumas oportunidades das discussões da melhoria do próprio projeto. Então, essa é uma grande oportunidade de trazermos isso para a realidade dos nossos clientes.
Então, isso é importante, nesse momento, nos aprofundarmos, conhecer o que está acontecendo e implantarmos isso nesse momento de transição. Temos aí, até 2033, vamos ter momentos difíceis, e trazer isso para a realidade dos nossos clientes e para a nossa realidade, estudarmos profundamente isso. Reinaldo, eu acho que importante nesse aspecto, dentro do que tu trouxe, Felipe, vocês dois comentários, assim, fazendo mais um alinhamento de todos, né? Muito se fala reforma tributária, o Felipe destacou bem, né? PIS, COFINS, então esse momento tributo sobre consumo. Mas já existe, né, Felipe, um planejamento para que também se rediscuta a tributação sobre a renda e também a tributação sobre o trabalho, que a gente pode dizer que são os 3 grandes eixos, né, tributários do nosso país. Então, a gente ainda vai ter, né, Reinaldo, e acho que talvez nesse momento, imaginando para os nossos colegas que estão aqui, né, entender a situação de onde estamos, que ainda tem um outro caminho que vem pela frente, né, mas algumas dicas práticas, eu gostaria que a gente pudesse compartilhar, assim, fazer já que a gente já fez a introdução inicial, um bate-papo nosso aqui mesmo, né. Nós, no grupo de trabalho, né, Felipe, desde quando saiu o projeto de lei, aí tu imagina, 497 artigos. Como é que nós vamos entender, né, em pouco tempo para contribuir? E ali foi feita uma estratégia de selecionar alguns pontos, né? Então, se vocês pudessem comentar algum ponto que para vocês é destacado, é relevante, né, nesse processo, e a gente compartilhar aqui com os nossos colegas. Não sei se tu quer algum inicial. Senão eu posso dar uma dica aqui para vocês, que para mim me chamou muito a atenção, e é parte dessa etapa, né, do tributo sobre consumo, que nós estamos falando de não cumulatividade plena. Essa é a palavra bonita, né? Tu fala, não cumulatividade plena, agora o sistema vai ser mais justo, não cumulatividade plena. Nós estamos dizendo, na prática, que acaba o lucro presumido. Então, se uma empresa é do Simples Nacional, ou ela vai optar por uma sistemática que é débito e crédito. Né? E aí, no crédito, agora, a não cumulatividade plena, ela passa a ter uma base mais ampla. Né? Então, assim, em tese, praticamente todas as operações de uma empresa passariam a ter crédito. Isso me remete muito, né, à necessidade de qualificar a contabilidade das empresas. Tu entende, Reinaldo, que essa questão de passar a ter mais itens da operação que dão direito a crédito pode reforçar também essa nossa luta de que as empresas tenham uma melhor contabilidade, tenham um melhor acompanhamento dos seus gastos? Tu acha que isso é uma oportunidade também? Veja, o grande impacto que a gente percebe dos estudos que a gente fez nesses anos em que a reforma foi sendo discutida, 2 impactos importantes que a gente percebeu. Empresa de prestação de serviço não gera crédito, então isso vai onerar e onerou de forma impactante as empresas de prestação de serviço. Então, isso a gente fez alguns cálculos e houve em algum momento cálculos em torno de 300% de impacto, né? Então, isso vai acontecer. Então, as empresas de prestação de serviços vão ter impacto relevante, né? A transferência do tributo foi da indústria para o serviço, isso a gente percebeu. E outro aspecto que a gente percebe que aconteceu não se discutiu muito, mas o Simples Nacional, porque não acabou o Simples, né? Eles comentaram e comentam que o Simples está lá, ele foi mantido, não teve nenhum impacto, mas, de fato, o IBS e o CBS vai ser uma opção a discussão do Simples dentro do IBS-CBS. Ele vai ser tirado, né? Então, lá, quando você tem na tabela do Simples o PIS, COFINS e o ISS, ele vai ser tirado lá na tabela do Simples. Então, você vai ter que fazer uma opção se você quer manter, se ficar no Simples ou não, né? Então, isso vai ter um impacto. A gente fez alguns cálculos, eu até trouxe na apresentação, depois a gente vai mostrar um pouquinho desse impacto, separando a diferença de estar no Simples, fazendo o cálculo no Simples por fora e por dentro, mas vai ter uma diferença impactante. Então, esses são 2 aspectos relevantes que vão acontecer. O cálculo por fora realmente vai ter uma diferença. Estar no lucro presumido não vai acabar,
mas vai também ter um impacto relevante. A gente também fez algumas simulações que vai impactar negativamente e o aumento na carga tributária realmente vai acontecer. Felipe, essa questão da não cumulatividade plena, né, é um ponto para a gente deixar aí de atenção aos colegas. Bom, pessoal, talvez esse seja a área mais sensível de todo o projeto, a não cumulatividade. Por quê? Porque hoje no Brasil nós já temos tributos não cumulativos. O ICMS é não cumulativo, o IPI é não cumulativo, PIS e COFINS das empresas do lucro real já são não cumulativos em regra. E sempre que a não cumulatividade ela foi proposta no nosso país, ela foi proposta sobre a perspectiva de que ela fosse plena, sempre, certo? Só que o que é que acaba acontecendo na prática? A administração tributária, na sua interpretação da legislação, ela sempre faz uma interpretação profundamente restritiva e aquilo que deveria ser uma não cumulatividade plena acaba se tornando uma não cumulatividade restrita. Só para exemplificar, tá? O que seria uma não cumulatividade plena? A não cumulatividade, o propósito dela é muito simples, é evitar que o tributo se acumule. E existem basicamente duas formas de fazer isso. Primeiro, quando o tributo ele é monofásico, não há acumulação. Então, se ele incide em uma única fase, ele é não cumulativo. Se ele vai incidir em múltiplas fases, que é o que acontece no Brasil, na maioria dos países europeus, na maioria dos países desenvolvidos do mundo, inclusive é um requisito para que um país entre, se candidate a ser membro da União Europeia, é que ele tenha um IVA não cumulativo. Então, para que ele tenha esse IVA não cumulativo em múltiplas fases, é necessário que eu possa abater o montante pago de tributo na etapa anterior com o devido na etapa atual. Então, se eu compro mercadoria por R$10, paguei tributo naquela operação e vou vendê-la por 20, no momento que eu apurar esse tributo devido na venda, eu preciso abater quanto eu paguei na entrada. Isso é uma característica da não cumulatividade, que busca a neutralidade, busca tributar efetivamente quanto está sendo agregado naquela operação. Só que a gente começa a perceber que aquilo que já era prometido na emenda constitucional como uma não cumulatividade plena, absoluta, já está sofrendo várias iniciativas de restrições no próprio projeto de lei. Então, lá fazia uma menção na emenda a que não dariam direito a créditos produtos que fossem de uso e consumo pessoal, que já foi uma menção infeliz, porque se é pessoal, não tem a ver com a empresa. Então, se não tem a ver com a empresa, não deveria nem constar na Constituição. A Constituição ela não é para ser prolixa, ela é para tratar de questões axiológicas relacionadas a princípios. Então, não era nem para constar lá. E o que isso acabou fazendo? Nada é por acaso, né? Quando veio do texto da regulamentação, o desdobramento disso foram várias operações que a administração tributária considera que não estão ligadas à atividade fim da empresa, não darão direito a crédito. E aí vocês devem ter visto na mídia algumas dessas discussões. Plano de saúde, vale alimentação, quando paga diretores, e uma série de outras interpretações que nós estamos falando de 2 meses de análise do texto. Vocês imaginem como serão as interpretações da administração tributária na hora da fiscalização. Que hoje nós temos, o PIS e COFINS, o ar-condicionado só dá direito, a despesa de energia em relação, por exemplo, a um ar-condicionado dá direito a crédito se tiver refrigerando só a parte que for ligada à produção. Se estiver fora, não dá direito a crédito. É absurdo, mas são interpretações restritivas que existem hoje na prática. Se vocês procurarem a litigiosidade de PIS e COFINS até 2002, os processos que transmitavam no STJ, jurisprudência do STJ, os processos que tramitavam eram pouquíssimos. Só eram relacionados a um conceito de receita e só, ponto. E ainda eram extremamente pontuais. Era a majoração no conceito de receita e ponto. Se você pegar a jurisprudência do STJ a partir de 2003, porque nós tivemos a Lei 10.637, que trouxe a não cumulatividade para o PIS, e a 10.833 para a COFINS, uma de 2002 a outra de 2003. Se você pegar de lá para cá, você vai ver que explodiu a litigiosidade e em um único ponto,
não cumulatividade. Por quê? É o contribuinte entendendo que tem direito a crédito e a administração tributária dizendo que você não tem direito a crédito. Então, essa é uma preocupação, Márcio, que eu ainda tenho muito contexto. Apesar de muitos parlamentares dizerem, não, mas isso está tranquilo, isso está pacificado, é crédito financeiro. Mas nós sabemos que, por exemplo, o ICMS é crédito financeiro. Porque nós temos, só rapidamente para explicar isso, nós temos basicamente 3 modelos para a tomada de crédito na não cumulatividade. Físico, financeiro e misto. Físico é do IPI, dá direito a crédito, aquilo que fisicamente fosse incorporado ao produto. Financeiro diz respeito ao custo. Aquilo que foi custo, dá direito a crédito. E misto é quando, às vezes é financeiro, às vezes é misto, a depender da interpretação da administração tributária. O ICMS é para ser financeiro. Só que em muitos momentos ele é misto. Porque, por exemplo, crédito sobre uso e consumo, a administração tributária não permite. Parece até piada, tá, pessoal? Mas você pode ir lá na Lei Complementar 87 de 96, na Lei Candi, e vocês só vão poder tomar crédito de ICMS sobre uso e consumo depois de 32. Só que o ICMS acaba em 32. Depois que acabar, vocês vão poder tomar crédito. Então, infelizmente, a administração, o parlamentar, quando ele legisla, ele quer ser o mais amplo possível, né? E o que acontece? Ele deixa a coisa muito aberta. E a administração tributária, ao contrário, ela quer ser o mais restritiva possível para deixar o menos possível para que o contribuinte possa utilizar desses créditos. E aí dá toda essa controvérsia. E aí a gente cai nas garras da administração tributária. Aí nós temos um problema, né? Nesse ponto, Reinaldo, eu queria que tu comentasse o seguinte: sempre foi dito desde o início do projeto que essa reforma ela não tende a aumentar a carga tributária geral da sociedade. Por setores, a gente já sabe, isso já está definido, alguns setores terão aumento, outros não. Mas quando a gente olha essa complexidade, né, que o Felipe trouxe, né, da cumulatividade e da base ampla, né, e todas as discussões que poderão vir, na tua linha, assim, como é que foi projetada essa alíquota padrão? Porque se nós estamos falando que tem toda essa controvérsia sobre o que dá direito a crédito ou não, como é que se conseguiu projetar uma alíquota padrão que assegure o não aumento de carga tributária? Porque é bem o que tu falou, né? A gente corre o grande risco de, na regulamentação, por um olhar, às vezes, mais restritivo, né, por parte do fisco, que é natural, é o seu trabalho, né? Talvez aquilo que aqui na lei complementar esteja se projetando para determinar tal alíquota, na hora da prática, mais restrição a crédito, mais restrição a crédito, mais restrição a crédito, e essa alíquota mantida, a consequência natural pode ser um aumento de carga tributária, né? Então, como é que tu viu essa questão da projeção da alíquota, né, do IBS, essa construção? Bom, da CBS? Nesse caso, no PLP 68, foi construído da seguinte forma. Nós temos lá 4 tipos de alíquotas, na verdade. Na verdade, são 3, mas a alíquota padrão, que o Ministério da Fazenda determinou como 26,5%, né? Por que 26,5%? Porque eles relacionaram a alíquota padrão, 26,5%, tem a alíquota zerada, que os produtos da cesta básica, que são 518, se eu não me engano, é isso? 518, estão relacionados na PLP 68. Você tem as atividades regulamentadas, que são 18, né? São 18 atividades regulamentadas, que têm um desconto de 30%, na verdade, 60%. 60%. Tem as duas. Então, ela tem uma redução de 30%, certo? Que dá 18,5% essa alíquota. Tem os produtos com 70%, certo? Que são mais ou menos 500 produtos também. E tem uma quarta alíquota, que são os planos de saúde, né? 500 planos de saúde. Então, eles fizeram e relacionaram todos esses itens no PLP 68. Então, pelo NCM, ou o cadastro lá de produtos,
você tem relacionado. Então, se for aprovado desta forma, a alíquota é 26,5%. Claro que as discussões, e pelo que vai ser apresentado hoje, então essa alíquota pode variar para cima. Então, se entrar mais empresas, mais produtos no limite de isenção, ou zerada, ou a carne, que está se discutindo muito, entrar na cesta básica. Ontem, na entrevista coletiva do Arthur Lira, ele falou que a carne representa 0,5% na alíquota. Então, se a carne for para a cesta básica, ela aumenta 0,5% a alíquota, vai para 27%. Então, se for aprovada desta forma, com que foi apresentado o PLP 68, é 26,5%. É a segundo maior IVA do mundo, né? Então, e a discussão do projeto todo é que não se aumente a carga tributária no PIB, né? Então, pelo menos essa é o projeto e a discussão, o compromisso é que não se aumente a carga tributária perante ao PIB. Então, se for aprovada dessa forma, vai ser mantida essa alíquota de 26,5%. Felipe, eu acho que quando a gente discute reforma tributária, a gente acaba caindo muitas vezes nessa que eu julgo uma armadilha, né? A gente vai em temas e aí depois tem que voltar, tá? Mas vamos de novo para o geral, né? Eu queria, e tu acho que foi muito feliz em dizer isso, que a gente está vivendo um momento de regulamentação, de discussões, pode ser que o que a gente discuta aqui daqui a pouco mude, mas tem uma coisa que já está, né, na emenda constitucional, vai ser regulamentada, que é a tributação do destino. E essa é uma mudança bastante significativa, né? Isso vai ter um impacto, a gente começa a imaginar como isso vai acontecer em empresas que têm clientes, né, em centenas, às vezes milhares de cidades do nosso país. Então, assim, na tua percepção do que tem até hoje já colocado aí no texto, e claro que vai vir, e eu já vou deixando de fundo aqui a segunda pergunta que eu quero ouvir vocês dois, né, porque vai vir toda uma estrutura agora, né, de administração tributária montada para a implementação dessa reforma. Nesse aspecto, na tributação do destino, que preocupação tu hoje já tem em mente, mesmo não tendo claramente, né, definido como isso vai operacionalizar? Tem algo que te preocupa mais? Tem muitos pontos, mas... Assim, pessoal, uma coisa que eu queria também deixar claro é que muitas vezes, quando a gente está em momentos de discussões como esse, parece que as ponderações elas soam muito críticas, né? E isso pode, muitas vezes, levar a uma reflexão de que a gente seja contra a reforma, mas não é isso. É o simples fato de entender que nós estamos no momento ideal para fazer as críticas, porque é um momento de se aprimorar o texto. Então, se o momento de aprimorar o texto é agora, é a hora de trazer as preocupações e as críticas. Com relação à tributação no destino, qual que é o mote, né, o plano de fundo disso? Diminuir a guerra fiscal. Diminuir a guerra fiscal. E para a gente entender isso, é necessário fazer uma reflexão mais ampla, né? Quando o Constituinte, em 88, estabeleceu a distribuição das competências, o propósito era que o ente tivesse autonomia e independência financeira. Porque sem independência financeira não há autonomia. Um exemplo que eu vi, que eu achei muito interessante, a pessoa dizia o seguinte: rapaz, seu filho faz 18 anos. Aí ele diz: a partir de agora eu faço o que eu quiser, eu cuido da minha vida. Aí você chega e diz o seguinte: tá, mas você tem condições de se sustentar? Ele disse: não. Disse: não, mas para você fazer qualquer coisa, então você vai depender do meu dinheiro? Então você vai fazer o que eu mandar. Então, se não tiver autonomia financeira, não há autonomia de direito. E os entes, houve essa distribuição de competências para que os entes pudessem instituir e cobrar os seus tributos para que eles tivessem, de fato, a autonomia financeira. Quando a gente percebe como os entes utilizaram essa autonomia geral e financeira, é que gera preocupação. Por quê? O que acabou acontecendo? Os entes foram criando regimes próprios de tributação. E isso já não era para existir. Se nós pegarmos o ICMS, que é o grande vilão do sistema tributário hoje, ele tem uma matriz constitucional no artigo 155 da Constituição, ele tem uma regulamentação complementar, que é a Lei Candir, e os estados precisariam instituir e cobrar esse ICMS. Se ele cobrasse desobedecendo a Lei Candir, era uma cobrança ilegal.
Se ele cobrasse desobedecendo à Constituição, era uma cobrança inconstitucional. Só que o que é que a gente vê na prática? Hoje, praticamente nenhum contribuinte paga o ICMS da forma como ele está previsto na Constituição, na Lei Candir. Os estados estabeleceram acordos individuais. Hoje o contribuinte chega no governador, e o governador direciona ele para o secretário da Fazenda, e eles firmam um termo de acordo, ou um regime especial de tributação, que é particular para aquela empresa. Se outra empresa amanhã, de outro segmento, ou do mesmo segmento chegar, vai ser um outro acordo. Então, como é que o tributarista, por exemplo, ele vai conseguir trabalhar para várias empresas e cada um tem um tributo diferente? Para se combater isso, foi previsto na emenda que a tributação passaria a ser no local de destino. Só que isso traz uma série de consequências. Uma delas, a eliminação dos incentivos fiscais. Pessoal, principalmente para quem é do Nordeste, tem lá várias indústrias que só se estabeleceram lá por serem locais incentivados. Pessoal, se você chegar em Sobral, na cidade de Sobral, né, que é no interior do Ceará, que é a cidade do Ciro, do Cid, lá tem uma fábrica da Grendene. Quando está em troca de turno da fábrica da Grendene, a cidade para. A cidade para, porque são 11 mil colaboradores trocando de turno. São mais de 20 mil colaboradores na empresa no total. Então, a cidade toda foi desenvolvida, muitas vezes, em torno dessa indústria incentivada. Por quê? Porque se atrai para aquele estado, a partir do uso do incentivo fiscal, o investimento. O que o princípio do destino ele propõe? Basta você imaginar o seguinte: o que essa indústria que está lá em Sobral produz, o estado do Ceará inteiro consome 5,5%. Ou seja, não é quase nada, né? Então ela faz o escoamento da sua produção para o Brasil todo. Só que, em tese, a maior parte do ICMS fica onde? No estado do Ceará. Por que em tese? Porque é incentivado e tem, de certo modo, uma renúncia. Até na época que o Ciro Gomes foi um dos idealizadores dos incentivos fiscais, né, no estado, o pessoal dizia assim: Ciro, mas isso vai ser uma renúncia de receita. Ele: renúncia como se eu não tenho essa receita? Se eu não tenho ela ainda, eu não estou renunciando a nada, estou trazendo a receita. Então, a questão era, boa parte das empresas que vão se estabelecer lá, elas vão por conta do incentivo, ela não tem incentivo do que diz respeito à sua produção, logística, custo. É mais caro até produzir lá. Só que o tributo faz com que vale a pena. E é isso que quer se acabar. Porque o motivo que torna uma indústria competitiva ou não é se ela tem tecnologia, não é se ela tem bom processo, não é se ela tem boa contabilidade, não é se ela faz uma boa gestão, é o tributo. Então, o princípio do destino visa o quê? O tributo vai ser devido e deve ser recolhido para o estado e município onde a mercadoria será destinada. Beleza. Isso, num plano macro, parece bem mais justo. Mas a gente tem preocupações na implementação disso. Aí, converso com muitos parlamentares, eles dizem: não, Felipe, mas não precisa se preocupar com isso, não, porque agora, com o fundo que foi criado, o Estado vai receber o dinheiro e ele vai poder subsidiar a empresa, inclusive pagando a empresa. Então, o Estado, isso é real, tá, pessoal? O Estado vai poder receber o dinheiro, vai chegar para a empresa e vai dizer o seguinte: não, Márcio, tu não tem incentivo fiscal, não, mas toma aqui o dinheiro para tu pagar a tua folha. Toma aqui o dinheiro para você construir uma nova fábrica. Isso é real, isso está no projeto. Ele perguntou a minha preocupação. Então é essa a minha preocupação. Vamos acreditar, né, Felipe? Acho que o problema é que esse dinheiro vai para o cofre público e nem sempre vai chegar na indústria, né? E aí você estoura a cidade, nesse caso, aí você pode quebrar, porque a indústria vai embora rapidinho. Ela estrutura em outro estado, em outra localidade, fecha as suas portas, estoura a cidade, né? Reinaldo, só para fazer um comentário, a gente passou por isso no ICMS, né, quando houve a mudança do diferencial de alíquota para o destino. Mas, claro, a gente está falando de 27, 26, né? Agora nós estamos falando de 4 mil e tantos municípios, né, no Brasil todo. Mas, Reinaldo, dentro desse aspecto das políticas, né, porque aí sabendo que nós não vamos
como o Felipe colocou, não vai ser uma relação direta empresa com a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, do Ceará ou do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter um comitê gestor, né, composto, estruturado, para, primeiro, administrar a tributação, todas as discussões que a gente fez, né, e também o próprio fundo de incentivo vai ser uma discussão que, na minha opinião, até é mais transparente, porque se vai acontecer ou não é outra história, mas é muito mais transparente todo mundo pagar tudo, e se tiver que ajudar, que ajude diretamente, a gente vai acompanhar. Aliás, a DIRB está aí para dizer que o Estado quer acompanhar os incentivos, né, mas não vamos nem falar nisso, senão a gente acaba com o nosso painel. Mas, Reinaldo, sobre essa estruturação do comitê gestor, né, na tua leitura, que tu tem acompanhado, o que tu acha que isso traz também de preocupação para nós? Para dizer, opa, vai mudar. Uma mudança a gente já vê, né, que é positiva, como o Felipe disse, nem tudo é crítica, né? Eu não preciso mais falar, talvez, com Fazenda Municipal, Fazenda Estadual e Receita Federal, e que, às vezes, inclusive, discutem entre eles, né? Isso é do ICMS, não, isso é do ISS, e, às vezes, tu é autuado pelos dois, né? Mas sobre o comitê gestor, o que tu gostaria de comentar, assim, bom, destacar para nós? A diferença é que vai haver um representante de cada estado, tá? Se a gente fizer um comparativo com o Comitê Gestor do Simples Nacional, a gente vê que funciona, né? Com todos os problemas que acontecem, ele lá, de forma discreta, ele funciona. O Simples Nacional, com as devidas proporções, ele está há bastante tempo, mas funciona. Então, a gente entende que vai ser um poder paralelo, que vai ter a sua força, mas, de alguma forma, eu entendo que vai funcionar com as devidas proporções ao Simples Nacional, mas vai ter uma relativa força e organização para se organizar. A gente tem hoje também um exemplo, a reunião que existe dos secretários de Fazenda, né? O CONFAS. Então, a gente percebe que, quando está organizado, as coisas funcionam melhor, né? E não tem tanta influência externa, né? Acho que isso é importante. Voltando até a questão desse fundo, ele vai durar 50 anos, lembrando, né? É importante isso. Então, vai ter uma longa transição dessa participação. Mas, lembrando, acho que essa crítica que o Felipe fez, quando mexe com negócio e governo, eu acho que muitas vezes as pessoas são deixadas de lado. Isso é muito preocupante, né? Então, o governo e as empresas estão preocupadas com o seu negócio, né? Então, isso é um alerta muito importante. Mas, por outro lado, eu acho que é uma coisa muito relevante. Nós, operadores do sistema tributário, nunca estivemos tão participativos e ativos nas discussões dessas legislações. Então, acho que isso é muito importante, porque a gente está participando, está discutindo, e a gente sabe onde dói o calo, né? Acho que isso é muito importante, cada vez mais estarmos participando e discutindo isso. Outro ponto, eu acho que eu queria destacar, é que a reforma tributária ela vai ter algum benefício algum dia, né? Depois de 2033, eu acho, né? Mas nós vamos passar um momento muito difícil. E a gente fala muito de tirar a obrigação acessória, vai simplificar, etc. Mas nós vamos ter muito problema até lá, né? Então, eu acho que até lá nós vamos ter... Já tivemos essa surpresa que você comentou, dolorida, que é a DIRB. Nós vamos ter outras obrigações acessórias nesse meio de caminho aí. Então, assim, até lá não vai ter simplificação, não. Na verdade, nós vamos ter complicações no meio do processo. Muito bem, gente. Eu quero pedir para vocês agora, a gente está encerrando aqui o nosso painel, tanto o Reinaldo quanto o Felipe, que deixe uma mensagem final aos nossos colegas. Eu também vejo, né, Reinaldo, quando tenho lá isso daqui a 50 anos... Vamos entrar nessa onda do otimismo, né, de imaginar que aquilo que está sendo feito hoje vai durar 50 anos dentro da legislação tributária no Brasil, né? Mas eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem final aos profissionais que estão, talvez alguns hoje se situando sobre o assunto,
alguns se aprofundando um pouquinho mais, né? Mas eu acho que, pelo menos na minha perspectiva, está muito claro que, como tu comentou, né, Reinaldo, assim, é um momento importantíssimo da nossa profissão. Eu acho que todos têm que acompanhar da sua forma, naquilo que mais lhe dói ou mais lhe cabe, mas o geral também é preciso ser acompanhado por todos. E eu queria essa mensagem final de vocês, usando essa linha do otimismo, né? Oportunidades, Felipe. Em 5 minutos, boas oportunidades para os profissionais da contabilidade nos próximos, né, 7 anos, 10 anos, nesse período de transição, nos próximos 2 anos, e depois para o Reinaldo, para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui do painel. Perfeito. Bom, pessoal, nós estamos vivendo um momento que ele é único, né? A história está sendo escrita. Nós nunca vivenciamos, na história recente pelo menos, uma reformulação tão profunda no sistema tributário. Só para vocês terem uma ideia, a última vez que nós tivemos uma emenda constitucional, reformando a Constituição, trazendo uma nova perspectiva para o sistema tributário, isso aconteceu em 65, tá? Emenda constitucional 18 de 65, regulamentada posteriormente pelo nosso CTN, o Código Tributário Nacional. Então, nós estamos vendo uma modificação substancial no sistema tributário brasileiro acontecendo e os profissionais da contabilidade estão, sim, sendo protagonistas dessa transformação. Nós estamos sendo convidados a efetivamente ocuparmos o papel de tributaristas, deixarmos de ser meros operadores da área fiscal, meros apuradores de tributos, meros enviadores de obrigações acessórias e sermos verdadeiramente tributaristas. Mas, para isso, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos tirar os nossos olhos da geração de guia e de qual é a obrigação que nós vamos mandar e nos dedicarmos a entender da legislação, nos dedicarmos a entender os princípios, nos dedicar a entender como que efetivamente essa reformulação impactará o dia a dia das empresas, os negócios, como que nós devemos nos preparar para atender melhor essas empresas. Porque uma coisa, pessoal, que eu sempre fui um profundo defensor, é que nós precisamos enxergar a área tributária como uma ferramenta fundamental, principalmente na iniciativa privada, para que a contabilidade cumpra efetivamente o seu papel de fornecer informações para a gestão dos negócios. Pessoal, a área tributária, nós estamos falando de empresas que, em média, no Brasil, uma empresa, ela paga 35% do que ela tem de receita, ela paga de tributos. 35%. Muitas delas não lucram isso, mas elas pagam isso de tributo. Como que eu posso achar que essa área ela não é estratégica dentro de um negócio? Como que eu posso achar que fazer gestão tributária não é fazer gestão de negócio? Então, a contabilidade tributária ela tem uma relevância muito grande para a continuidade dos negócios, para a lucratividade, para o desenvolvimento, e nós estamos tendo uma oportunidade ímpar. Se nós vamos aproveitar ou não, isso depende muito do posicionamento que nós vamos tomar diante dessa profunda transição. Se nós vamos ser os profissionais que vão ficar reclamando, porque tem 2 regimes, porque está ficando mais difícil, ou se nós vamos ser aqueles que vão assumir a responsabilidade e dizer, olha, nós somos a categoria que está preparada para atender, para proporcionar uma transição segura, para capacitar os colaboradores e para fazer com que as empresas sobrevivam a esse momento e cheguem lá em 2033 bem preparadas, adaptadas e prontas para ter cada vez mais lucratividade e longevidade, porque conta com a figura de um profissional da contabilidade. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar final para vocês. Aproveitem esse momento, aproveitem a reforma tributária para crescer, para prosperar e para a gente consolidar a nossa posição enquanto tributaristas, tá? Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Eu acho importante. Depende da negociação com o cliente, né? Mas acho só um comentário sobre esse teu ponto. Assim, a reforma tributária não vai acabar com esses 35%, que é o que os tributos representam no DRE. E qualquer erro, né, nessa parte, tu, às vezes, acaba com toda a margem do negócio. Então, isso não vai mudar, né? Vamos continuar tendo que ter essa atenção muito especial. Reinaldo, por favor. O colega ali disse, vamos receber 2 honorários. Vai ser muito difícil. Mas nós temos que fazer disso uma oportunidade mesmo. Oportunidade, oportunidade, oportunidade.
Acho que todos aqui, não sei se são empresários contábeis ou são autônomos, enfim, mas se tiverem 10 clientes, 20, 200, nós não vamos conseguir receber 2 honorários sobre esse período, desta grande oportunidade que o Felipe disse, mas consegue convencer 10% desses clientes, porque a maioria vai querer passar, falar, isso não faz mal, deixa do jeito que está, vamos ver como é que fica. A grande maioria é assim, né? E a grande maioria dos nossos colegas vão fazer isso. A gente sabe disso. A grande maioria não está aqui, vendo essa grande oportunidade de acompanhar, crescer, evoluir na profissão, né? A grande maioria quer que tudo fique do jeito que está. Mas as pessoas que estão preparadas, as pessoas que estão se preparando, as pessoas que estão vendo a oportunidade, têm que ir atrás, fazer desses 10%, uma grande oportunidade. De fazer disso um honorário melhor, fazer disso valorizar o seu trabalho, o seu estudo, a sua análise. Então, faça disso esses 10% essa oportunidade. Infelizmente, nem todos vão enxergar isso, tá? Mas os que enxergarem vão crescer, vão evoluir. Nós temos que estudar muito mais do que as pessoas que estão deixando passar. Então, é oportunidade. Tem aquele que vende o lenço e tem aquele que chora, né? Então, nós vamos tentar vender o lenço melhor do que os que não estão vendendo. Então, pessoal, se preparem, estudem, analisem. Nós estamos aqui estudando esse tema há mais de 4 anos. E a cada dia tem uma novidade. A criatividade dos nossos parlamentares é gigantesca. Vocês não sabem as mudanças que acontecem. Então, vejam, é muita mudança, é muito estudo, é muita análise, são muitas questões do dia todo, fora as questões do dia a dia que a gente tem que vivenciar. Então, não percam esta grande oportunidade. Preparem-se, a transição vai ser longa, vai ser difícil, vai ser com muitas obrigações, com muitos DREs, muitas preparações. Então, mas é disso que faz essa profissão tão linda, né? E, a partir daí, nós nunca seremos tão valorizados. E quem valoriza a nós somos nós mesmos, não serão os nossos clientes, né? Então, a partir disso, nós teremos uma profissão melhorada, mais valorizada, e por quem deve ser valorizado, ok? Então, por favor, preparem-se, estudem, analisem, e cada vez mais valorizando a nossa profissão. Muito obrigado. Obrigado, Reinaldo. Eu vou fazer a minha consideração final aqui, me somando à tua fala. E confesso a vocês dois que me estranho muito quando algum colega reclama de ter que estudar mais legislação, de ter que estudar mais as normas. Eu fico me perguntando assim, mas será que ele não sabe que ele é um contador? Nossa profissão é uma profissão da área científica, do conhecimento, do estudo, né? É isso que nos torna um profissional. Então, isso vai ser eterno na nossa carreira, na nossa profissão. Acompanho contigo, Reinaldo. Não é a maioria, mas vocês que estão aqui hoje, né, e eu quero aqui agradecer enormemente a participação de todos que estão presencialmente, aqueles que nos acompanham online, e principalmente aos nossos brilhantes painelistas aqui pelo tempo e conhecimento de vocês. Muito obrigado, que a gente tenha um excelente evento. Nós agradecemos aos painelistas pelas ricas contribuições aqui nesse primeiro momento do dia do Conexão Contábil. Vamos tirar uma foto aqui na frente? Muito obrigado aos senhores.